Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record. E hoje você vai ver como é que funciona uma produção de etanol diferente. Ele é feito a partir do milho ou dos resíduos do milho. E muita coisa dentro desses resíduos é utilizada, como por exemplo, a casca e o sabugo também. E essa, hein? Para quem deseja criar galinhas poedeiras e ter um resultado satisfatório com isso, fique sabendo que existe um manejo correto. E esse manejo correto, vou dar uma aumentada, diria eu, um tratamento VIP, que inclui vacinação, alimentação e até a rotina dentro de uma propriedade. E na receita da fazenda? Essa é bacana, fácil de preparar e tenho certeza absoluta de que você vai gostar muito. É o bolinho caipira, uma delícia! Olha, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre um combustível que já é comum, inclusive, nos Estados Unidos. Lá já se faz e na Europa, para você ter uma ideia, eles produzem esse combustível a partir até mesmo da beterraba. Pois bem, aqui no Brasil, os pesquisadores entraram nessa onda e já estão começando a produzir esse combustível, esse etanol, melhor dizendo, a partir do milho ou dos resíduos do milho. Dá para usar casca e o sabugo também. Vamos conhecer. O projeto para a produção de etanol à base de resíduos do milho foi encomendado por uma estatal chinesa. Com exclusividade, a pesquisadora nos recebeu para explicar o processo. Ela conta que depois que chega, o milho é separado e segue para este laboratório. Nós sabemos que o milho, ao igual que a cana-de-açúcar, tem um potencial, uma composição alta de açúcares. Isso faz com que o milho se torne uma excelente alternativa para a produção de biocombustíveis renováveis. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, o etanol à base de milho é bastante comum. E no Brasil, ele passou a ser produzido há cerca de 5 anos. O que está sendo pesquisado agora é o uso dos resíduos do milho, como o sabugo, a palha e a casca. E este projeto está sendo realizado aqui em Três Lagoas. Os pesquisadores chamam isso de produção em segunda geração, o que é inédito. Na prática, é possível produzir mais combustível com o melhor aproveitamento do vegetal. 18 pessoas trabalham na pesquisa, que deverá ser concluída em até 2 anos. Para isso, foi construída uma mini-usina, que processa o grão e os resíduos até eles serem transformados em biocombustível. Como o Brasil está se tornando, já é líder na exportação de etanol a partir de cana-de-açúcar, o país também está trabalhando para a gente atingir esses níveis, esses patamares de liderança na produção de etanol de milho também. Além de aumentar a oferta de biocombustíveis no Brasil com demanda crescente de energia por fontes renováveis, o etanol à base de resíduos do milho deverá criar cadeias produtivas regionais. A pesquisadora explica que a região centro-oeste do Brasil tem alta produção do grão e deverá receber usinas que vão abastecer o mercado regional. Isso também representa a geração de muitos empregos. A gente precisa ter uma redução nos gases de efeito estufa que hoje são gerados. Isso só vai ser conseguido, atingido, se a gente começar a usar os biocombustíveis renováveis, né? Você vai ver agora uma matéria muito legal. Na realidade, é a história de uma produtora rural que desenvolveu um projeto. É uma maneira, um manejo correto de se tratar as galinhas poedeiras. Galinha caipira que você está acostumado a ver numa chácara, num sítio ou numa fazenda. Elas ficam soltas, comem milho, muito pouco ou quase nenhuma química, se movimentam bastante e, óbvio, tudo isso traz reflexos muito mais saudáveis. Pois bem, diria eu que esse tratamento criado por essa produtora é um lance meio VIP, viu? Tem vacinação, tem alimentação, tem a rotina dentro da propriedade. É bem curioso. Vamos conhecer. Foram 10 anos na indústria até que, em 2018, Ariane decidiu se dedicar a uma paixão, a criação de galinhas. Fui nascida e criada na roça, né, nessa fazenda, e saí aos 15 anos para poder estudar e posteriormente trabalhar. Mas depois de 10 anos na indústria, eu vi que me faltava alguma coisa. Eu não sabia bem o que era e, com o apoio do meu noivo, o Felipe, nós começamos a estudar a possibilidade de negócio aqui na fazenda. E começamos, meu pai tinha na época 30 galinhas caipiras, né? Nós começamos a estruturar elas ali para retirada de ovo, puleiro.
E foi quando a gente começou a estudar na prática e na teoria, né? E 2 anos depois, a gente trabalhando ainda na indústria, a gente viu que poderia dar certo. Após 3 anos de planejamento, ela montou a estrutura na fazenda da família em Paraibuna. Com um investimento de R$ 4.000, a produtora rural montou o puleiro, os ninhos e separou as áreas de pasto. As galinhas ficam soltas nessa área que foi montada com todas as especificações para a criação de galinha caipira. E elas se alimentam basicamente de vegetais. A gente está vendo aqui, olha, a Ariane dando folhas de brócolis para as galinhas. Elas comem mesmo uma alimentação bem natural, né, Ariane? Exatamente. A base da alimentação delas é a ração, né? 100% vegetais. E o milho. Aí as verduras são algo a mais aí na alimentação delas. Essa parte de ciscar nessa área, que você também tem uma rotatividade, né? Você estava me explicando que elas rapidamente acabam com o verde da área e você precisa ter várias áreas para elas poderem ciscar. Exatamente, a gente trabalha com piquetes, né? São 3 aves por metro quadrado e conforme o pasto já vai se degradando, a gente já tem que mudar de pasto. Principalmente nessa época de seca, eu não tenho sistema de irrigação, elas têm que trocar mais rapidamente de pasto. Qual que é a diferença de uma galinha que fica assim solta para uma galinha que fica mais confinada, digamos assim, na indústria? Eu gosto de comparar a nós, né? Aqui a galinha, elas estão sempre soltas, felizes, elas têm o seu comportamento natural de animal, né? Como animal. Então, o fato de elas poderem correr, ciscar, interagir uma com a outra, isso com certeza provoca um bem-estar que para mim é o que me dá satisfação. Além de um produto que é o ovo de mais qualidade, de maior qualidade. Com certeza, né? A gente cria seguindo todos os padrões, conforme o sistema caipira, né? Para garantir um ovo de qualidade para o cliente. A criação ainda é pequena, são 150 galinhas poedeiras, que oferecem vantagem em relação às galinhas caipiras. Galinha caipira, essas que o pessoal chama de fundo de quintal, elas têm em média uma produção de ovos ano de 70 ovos ano. E a poedeira, né, são as raças comerciais, né, que foram feitas exatamente para aumento de produtividade, em média 280 ovos ano, né? Então, assim, para ter algum lucro, eu visei pegar, visando um lucro maior, eu adquiri as galinhas poedeiras. Além da alimentação à base de vegetais, os cuidados com a saúde das aves incluem tratamentos apenas com homeopatia. Os animais são observados diariamente e quando há alguma mudança de comportamento, as aves recebem uma anilha. Antes de entrar com antibiótico, né, que é o que eu procuro não fazer, eu deixo ela anilhada, se não é nada aparentemente grave, por um ou 2 dias para verificar se ela continua tendo aquele mesmo comportamento diferente. Senão pode ser que eu acabe não as encontrando novamente e podendo a galinha realmente vir ficar doente, né? Por enquanto, a produção ainda é pequena. São recolhidos por dia, em média, 100 ovos. Muito se discute sobre a qualidade do ovo da galinha que é criada nesse sistema caipira. Existe, de fato, Ariane, alguma diferença? Sim, há estudos que dizem que o ovo da galinha criada no sistema caipira, ele tem propriedades nutricionais superiores ao ovo de galinha criado em gaiola. Isso por conta da alimentação? Sim, por conta de uma alimentação mais natural, onde a gente inclui verduras, e milho. Aqui a gente está vendo aqui algumas diferenças, por exemplo, na coloração da casca. Algumas são mais escuras, outras mais claras. Por que essa diferença? A coloração da casca, o que influencia diretamente é a raça da galinha. Então, a casca, ela tem alteração de cor mais pela raça da galinha mesmo, não tem a ver com a qualidade do ovo. Agora, a gente consegue identificar se o ovo é de qualidade depois que a gente quebra esse ovo. Você estava me mostrando aqui algumas características, né? Por exemplo, da gema. Exatamente, é importante que o consumidor saiba observar se o ovo que ele está consumindo tem qualidade e tem como o consumidor observar. Pela gema, você observa que é um ovo que tem uma gema, a gema é mais alta, ela está íntegra, né? Ela não se desfaz quando você quebra o ovo.
E no caso da clara, é importante o consumidor observar que quando ele quebra esse ovo, além da gema ter que estar íntegra, a clara ela tem que ter uma parte rígida de clara em volta desse ovo, né? Que diz que é um ovo que está nutricionalmente adequado para o consumo. Ariane busca a qualidade com práticas que garantam o bem-estar animal. E a expectativa é de um aumento da produção já no ano que vem. Além de todos os estudos, né, que eu fiz, eu hoje faço uma pós-graduação na área para realmente poder ter contato também com pessoas que entendem, né, do negócio, e já tenho programada a minha granja no modelo caipira também para o ano que vem. Primeira parada do Agro Record, primeiro pit stop, já depois do intervalo tem as cotações da semana e a gente vai te mostrar uma matéria muito interessante. Você vai entender, por exemplo, que cada fase do fruto influencia não só na qualidade da bebida, mas como também no preço, que depois vai ser negociado no mercado. Mas aguenta a mão aí, é um instante só, voltamos já.